Olá, querido aluno, querida aluna. Estamos aqui de novo, agora para estudar o artigo, uma classe de palavras importantíssima e que, infelizmente, é tratada como se fosse a prima pobre dentre as demais classes gramaticais. Eu acredito, salvo o melhor juízo, que talvez esta seja uma das maiores aulas ou videoaulas que você já possa ter tido sobre artigo. Não que eu me julgue um excelente professor e que por isso, né, eu vá esgotar o assunto. Não se trata disso. É porque são abordagens muito reducionistas e muito simplórias que são feitas sobre essa classe de palavras e que não conseguem abarcar a importância que ela tem. Eu vou partir dessa mesma simplicidade, mas vou acrescentar dados que julgo importantes e interessantes para que você possa tomar consciência de como você e eu usamos a nossa língua. Porque saber usar o artigo, eu tenho certeza de que você sabe, assim como eu sei usar o artigo. Mas quando nós estudamos uma classe gramatical ou qualquer coisa, nós passamos a tomar conhecimento da sua funcionalidade. E é isso que pretendemos fazer nessa aula. Então me acompanhe, eu espero que você goste dessa aula, porque eu gosto muito de falar sobre o artigo. Vamos lá então. Como eu disse no início desta aula, eu vou partir, obviamente, de ideias bastante simples, diria até mesmo ideias bastante corriqueiras, e a partir delas nós vamos aprofundando o nosso entendimento e o nosso conhecimento dessa classe gramatical tão importante que é o artigo. Então, como sempre, começo aí com uma definição que nos será operacional, para que possamos, desde já, entendermos como é e como se caracteriza essa classe gramatical chamada artigo. Então, é a classe gramatical que se antepõe ao substantivo ou a qualquer palavra a ele relacionada, determinando-lhe o gênero e o número. Então, já começa aí a importância dessa classe gramatical artigo, porque toda palavra anteposta pelo artigo vai ser classificada como substantivo. E além disso, né, o artigo, né, vai ser o grande indicativo do gênero masculino ou feminino de um substantivo. Então, eu coloquei aí, ó, o jornalista, o planeta, o telefonema, o estratagema, o apêndice, o dó. O dó, gente, quando eu falo dó, é aquele dó mesmo, de pena, de comiseração. Ah, senti dó dele. Sim, esse dó é masculino. Nós ouvimos muita gente falar assim, ah, senti uma dó dele. Não, 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 não. Você sentiu um dó dele, tá certo? Então, dó é masculino, porque você usa o artigo masculino antes desse substantivo. Assim como eu tenho a jornalista, né? Posso ter também o jornalista, né? Mas vejam, a libido. Libido termina com O, mas é um substantivo feminino. A libido, isso mesmo, aquilo que designa o desejo sexual. A libido, a comichão, a omoplata, a celeuma, a cal. Então, vejam, esses substantivos aí são femininos, não por conta da sua terminação, mas é porque eu utilizo o artigo definido. Então, o jornalista, a jornalista. É por isso que esses substantivos, né, podem receber artigos diferentes, como o cliente, a cliente, né, o estudante, a estudante. O que vai determinar o gênero é o artigo. O planeta, o telefonema, o estratagema, o apêndice, o dó, a libido, a comichão, a omoplata, a celeuma, a cal. O tórax, o tênis, o pires, o ônibus, o lápis, o oásis. Vejam, o substantivo, os tórax, os tênis, os pires, os ônibus, os lápis, os oásis. Essas palavras aí têm o plural indicado não pela flexão do substantivo, mas sim pela flexão de número do artigo. Os, né, as. Então, o tórax, os tórax, o tênis, os tênis, o pires, os pires, o ônibus, os ônibus, o lápis, os lápis, o oásis, os oásis.
Como vimos dizendo, por anteceder o substantivo, qualquer palavra ou expressão que seja precedida, antecedida pelo artigo, será substantivada. Então vejam, os ricos não gostam dos pobres. Vejam que ricos e pobres, originariamente, são adjetivos, mas por estarem aí antecedidos de artigo, passaram por aquele processo de conversão ou derivação imprópria, sendo agora substantivos. O vermelho e o preto são as cores do Flamengo. Veja, vermelho e preto são adjetivos que designam cores, né? O carro vermelho, né? O lápis preto, mas estão antecedidos aí de artigo, passaram, portanto, a substantivos. Deve haver um porquê para tanta mágoa, mesma coisa, o porquê aí, junto e com acento, já estudamos isso em ortografia, está precedido de um artigo, portanto, passou a ser um substantivo. E agora, ou a partir de agora, nós vamos tratar da classificação do artigo, que o artigo pode ser definido, indefinido, e é exatamente aí que eu espero acrescentar um dado novo, não um conhecimento novo, mas um conhecimento, né, que às vezes é negligenciado quando estudamos essa classe, mas que é de conhecimento operacional, pragmático, digamos assim, ou então intuitivo, porque nós sabemos usar o pronome definido e indefinido. Então, gostaria que você me acompanhasse com bastante calma, com bastante vagar, para que você entendesse essa nossa linha de raciocínio. Então, vejam o que eu quero dizer quando eu digo que um artigo é definido. Eu estou dizendo que especifica, em relação a uma categoria, classe ou grupo, o ser ou algo a que se refere. A criança deu entrada no hospital de base com fraturas na perna direita. A criança referida é conhecida. É o que se pressupõe pelo artigo A. Veja, se eu falasse uma criança deu entrada no hospital de base, poderia ser qualquer criança e não uma criança específica. O hospital ou tem a sua referência já conhecida, por isso que eu digo no hospital, ou é o único da região. O substantivo perna vem definido por meio do artigo A, uma vez que já vem especificado pelo adjetivo direita. Não é? A mesma coisa lá, não é qualquer hospital, é o hospital de base. Eu não digo, por exemplo, a criança deu entrada num hospital de base. Não, é no hospital de base, já está especificado o hospital. E não foi com fraturas, né, em uma perna direita. Não, é na perna direita, porque ela só tem uma perna direita, né, e não duas pernas direitas. Ela pode até só ter a perna direita, mas se já está especificado aí na perna direita, né, esse A se faz obrigatório, né? Então, é por isso que está sendo dito aí, note também que o substantivo fraturas não vem anteposto de nenhum artigo, uma vez que a referência é vaga, ou seja, sabe-se que houve fraturas, mas não se sabe quantas. Né? Veja que eu coloquei aí esse símbolo de vazio para indicar a ausência de um artigo, porque a ausência aí de um artigo, né, dá esse caráter exatamente de indefinição, de não saber quantas fraturas. Não foram duas, nem três, mas fraturas. Já se sabe que é mais de uma. Ok? Só exemplificando mais o que acabei de dizer, vamos ver como é que ficaria aquele exemplo da criança que deu entrada no hospital de base com fraturas na perna direita, como é que ficaria se nós substituíssemos o artigo definido, o A, os As, por indefinidos, uma, uns, umas. Uma criança deu entrada num hospital de base com umas fraturas numa perna direita. Isso mesmo, tenho certeza de que você achou bastante estranha essa oração. E por que ela está ou é estranha? Justamente porque há dados definidores nessa oração que não poderiam, né, aparecer num contexto de definição, a não ser que esses dados definidores se apagassem. Se fosse a frase, já fosse outra. Se uma criança deu entrada num hospital com umas fraturas numa perna. Aí sim. Mas quando a gente define que hospital é esse, que perna é essa,
né? Nós não temos ou não podemos como simplesmente substituir um artigo definido por um artigo indefinido. Agora veja que interessante quando nós nos detemos um pouco no estudo do artigo. Agora o artigo indefinido indica que a referência feita ao substantivo é vaga e imprecisa. Então vamos lá ao exemplo. Uma criança deu entrada num hospital com fraturas numa perna. Foi o que eu falei, né, no momento anterior. Né? A criança referida é desconhecida, é o que se pressupõe pelo artigo 1. O hospital para o qual ela foi levada também é desconhecido, razão pela qual o nome do hospital não vem especificado. Sabe-se que houve fraturas, mas não quantas, motivo pelo qual o substantivo fraturas não vem precedido de artigo. Aquela mesma situação daquele slide quando eu falei do artigo definido. Né? Não se sabe se direita ou se esquerda, né? Porque foi numa das pernas. Daí a presença do artigo indefinido uma, combinado a preposição em. Mas nós vamos, né, dar continuidade a isso daqui. Nós vamos levar isso aqui até as últimas consequências para que você possa entender o que vem a ser o emprego do artigo definido e do artigo indefinido. Me acompanha aí. Só para ilustrar, né, eu digo isso que você está lendo aqui comigo nesse slide. Em razão dessa classificação, são chamados de definidos os artigos OA, os AS, e de indefinidos os artigos uma, uns e umas, né? Podendo, portanto, apresentar variação de gênero, até porque a gente viu que o artigo aqui vai indicar o gênero do substantivo, se é masculino ou feminino, e o número, se é singular ou plural, dependendo aí da sua flexão. O A, né, os AS, gênero masculino, né? Os AS, plural, o A, singular. Também é interessante falar sobre o emprego do artigo indefinido em algumas situações que podem parecer estranhas, como, por exemplo, após o numeral ambos, ambas, se este vier antecedendo o substantivo. Então, ambas as professoras. Veja, não é ambas professoras, ambos professores. Ambas as professoras, ambos os professores, ambas as alunas, ambos os alunos. Né? Então, ambas as professoras, Ludmila e Fernanda, deverão se apresentar à coordenação de curso. Porém, ambas devem fazê-lo levando consigo os planos de ensino. Por que que, após o primeiro ambas, eu usei o artigo e após o segundo ambas eu o omiti? Justamente por aquela condição lá de cima. Né? Após o ambas, eu tenho o quê? Né? Eu tenho um substantivo, professoras. Então, se ambas vier antecedendo um substantivo, o artigo correspondente, né, não só em gênero, mas também com relação ao número, deve preceder esse substantivo. Daí, ambas as professoras. Entretanto, lá na segunda ocorrência, depois de ambas, o que vem é a forma verbal devem. Então, não é um substantivo. Por isso que eu omiti o artigo. Daí, ambas as professoras, Ludmila e Fernanda, deverão se apresentar à coordenação de curso. Porém, ambas devem fazê-lo, levando consigo os planos de aula. Também é muito importante essa situação aí, número 2. Depois dos pronomes indefinidos todo e toda, emprega-se o artigo quando se quer expressar a ideia de totalidade, de inteiro. Então, toda a casa deve ser limpa. O que eu quero dizer com toda a casa deve ser limpa? A casa inteira deve ser lida. Todo o livro será lido pelos alunos da turma, ou seja, o livro inteiro será lido pelos alunos da turma. Entretanto, veja como fica com a omissão desse artigo depois desses pronomes. Já não dá mais essa ideia de totalidade, de inteiro. Logicamente, a omissão do artigo, depois do todo e toda, vai dar a ideia de qualquer. Toda casa deve ser limpa, ou seja, qualquer casa, ou todas as casas. Todo livro será lido pelos alunos da turma. Qualquer livro, né? Ou todos os livros devem ser lidos. Então veja essa questão aí de uma indefinição. Se com o artigo, após o todo, dá a ideia de totalidade, de algo que é inteiro, completo,
com a omissão do artigo, a ideia de indefinição de qualquer. Agora, muito interessante esse número 3. Depois dos pronomes indefinidos, todo e toda, quando vierem precedendo o numeral acompanhado de substantivo, todos os 6 atletas serão dispensados pela diretoria do clube. Todas as 4 mulheres são amigas umas das outras. Então, interessante isso. Depois dos pronomes definidos todo e toda, quando vierem precedendo numeral acompanhado de substantivo. 6 atletas, 4 mulheres. Então, todos os 6 atletas. Todas as 4 mulheres. Agora, atentem para essa observação. Na norma culta, não se deve usar artigo se o numeral não for acompanhado de substantivo. Todos os 6 serão dispensados pela diretoria do clube. Todas 4 são amigas umas das outras. Por quê? Depois de 6 e 4, você não tem substantivo, você tem verbos. Então, você não poderia dizer todos os 6 serão, todas as 4 são. Então, atentem para isso. Pode ser uma diferença sutil, mas é uma diferença não em relação aí ao significado, mas em relação à norma, porque a norma culta diz que se o numeral não for seguido de substantivo, depois de todo e toda, você não deverá usar os artigos os e as. Agora, veja que interessante, né? Esse binômio presença-ausência do artigo nesse contexto, nesses dois contextos que lhes apresento. Concordo com as ideias do professor, concordo com ideias do professor. Veja que a presença do artigo antes de ideias imprime a ideia de totalidade. Concordo com as ideias do professor, com todas dele, ou com as ideias que ele professa. Entretanto, concordo com ideias do professor, eu não concordo com todas, concordo com algumas. Então, só para que nós percebamos que o artigo não é uma classe de palavras assim, os as, o uns, umos, e vem antes do substantivo e dá a ele, né, ou indica dele o gênero e o número, o singular e o plural. Não, existem essas particularidades que são interessantes, são faladas por nós, né, são usadas por nós, são interpretadas por nós, e nesse momento nós só estamos tomando conhecimento dessa classe de palavras que às vezes é tão simples, né, é tão estudada assim tão rapidamente, mas que é tão importante no nosso dia a dia comunicativo. Eu, sinceramente, espero que você tenha gostado dessa aula, né? Tenha entendido o uso do artigo, o emprego do artigo e a sua importância e a sua significação, ou quando ele muda a sua significação, presente ou ausente, de um contexto linguístico. Então, lhe desejo bons estudos, até o nosso próximo encontro, e faça todos os exercícios propostos desta semana. Até o próximo encontro.